Existem cerca de 165 rios importantes no mundo, como o poderoso Amazonas, o grande Ganges e o gigantesco Mississippi. Mas se você contasse todos os fluxos de água, desde o menor riacho até esses rios imensos, acredita-se que haveria quase 3 milhões deles serpenteando por todo o planeta. Mas você já se perguntou o que acontece quando dois rios se chocam? E o que dizer de outros fenômenos estranhos nos rios? De rios arco-íris a grandes buracos abertos. Pegue seu colete salva-vidas, pois vamos entrar no mundo estranho dos fenômenos aquáticos. Quando dois se tornam um. Tá, vamos começar com o básico. O que exatamente é um rio? Embora os rios sejam tecnicamente definidos como caminhos naturais de água em movimento, nem todo caminho natural de água em movimento é um rio. Riachos, por exemplo, seguem caminhos mais temporários, cujas rotas podem ser alteradas por ocorrências naturais, como chuvas e enchentes, enquanto os rios, independentemente do seu tamanho, tendem a ser esculpidos na paisagem em um caminho que raramente muda. E graças a esses caminhos bem estabelecidos, os rios fornecem a maior parte da água superficial fresca que nós humanos acessamos e usamos. Os rios também transportam água vital, minerais e sedimentos pela paisagem, em uma vasta rede global que afeta tudo, desde a ecologia até a geografia. Agora, você pode ter ouvido falar que todos os rios fluem para o oceano, mas na verdade isso é um mito. Embora os rios principais geralmente fluam morro abaixo em direção ao mar, alguns rios fluem diretamente para outros rios. Isso é conhecido como confluência, quando dois ou mais corpos d'água em movimento se juntam para formar um único canal. O rio menor, que flui para o rio maior, é chamado de afluente, e quanto maior o rio, mais afluentes ele tem. Um exemplo claro disso é o incrível rio Yangtze da China, que é o terceiro rio mais longo do mundo. Com 6.300 quilômetros de extensão, se estendido em linha reta, seria mais longo do que a largura dos Estados Unidos, em quase 2.000 quilômetros. Ele é tão grande que a sua bacia, que é a área de terra irrigada por um rio e seus afluentes, cobre 1/5 da área total da China, e isso é uma quantidade enorme de terra, cerca de 1.130.000 quilômetros quadrados, em parte devido ao grande número de afluentes que o Yangtze possui, mais de 700 no total. Esses afluentes variam de pequenos riachos a rios completos, como o rio Han, que serpenteia por 1.530 quilômetros antes de desaguar no Yangtze, mas mesmo assim você ainda consegue facilmente distinguir os dois rios, pois eles criam essa incrível divisão de cores. À direita está a água azul clara do rio Han, enquanto à esquerda parece que toda a população da China derramou seu chá no Yangtze, mas aquela mancha marrom é na verdade sedimento lamacento, como pedaços de areia, rochas e sujeira, que o rio coletou durante a sua descida. Enquanto flui sem impedimentos, o Yangtze na verdade transporta entre 430 e 500 milhões de toneladas de sedimento por seu canal a cada ano. Isso é mais pesado do que todo o concreto usado para construir o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Essa carga colossal de sedimento torna a água do Yangtze incrivelmente densa, e como resultado, a água clara do muito mais curto rio Han não pode se misturar imediatamente com ela, criando essa linha divisória. Em vez disso, os dois rios fluem lado a lado depois de se encontrarem. Em certo momento, eles se misturam mais à medida que o sedimento se dispersa gradualmente, mas essa incrível diferença de cor não é exclusiva do Yangtze. Como você pode ver, um efeito quase idêntico ocorre na confluência dos rios Inírida e Guaviare, na América do Sul. São as águas ricas em sedimentos do rio Inírida fluindo para o rio Guaviare, que por sua vez é um afluente do rio Orinoco. Semelhante ao Yangtze, o Orinoco é um dos rios mais longos em sua região, estendendo-se por 2.250 quilômetros através da Colômbia e da Venezuela. Mas não podemos falar sobre grandes rios na América do Sul sem abordar o todo-poderoso Amazonas. Esse rio gigantesco se estende por pelo menos 6.400 quilômetros de comprimento, sendo o segundo rio mais longo do planeta, perdendo apenas para o rio Nilo, que o supera ligeiramente com 6.650 quilômetros. Mas enquanto o Nilo tem mais extensão, o Amazonas tem mais afluentes, com mais de 1.100 deles alimentando seu curso. E com uma via navegável tão grande, surgem algumas confluências espetaculares, como essa aqui, conhecida como o Encontro das Águas, onde as escuras águas do Rio Negro se fundem com o arenoso Rio Solimões, mais um afluente do Rio Amazonas. Por mais de 5,9 quilômetros, os dois rios correm lado a lado sem se misturar, criando esse incrível efeito yin e yang. Esse fenômeno se deve às diferenças de temperatura
altura, velocidade e volume de sedimentos nos dois rios. Devido às inclinações por onde fluem, o rio Solimões corre a uma velocidade constante de 4 a 6 km por hora, a velocidade média de uma caminhada, enquanto o Rio Negro, cujo curso não segue uma inclinação tão íngreme, é mais lento, com uma velocidade de 1,9 km por hora, e é o ritmo lento do rio que também causa sua cor escura. À medida que o Rio Negro flui pela floresta tropical, a vegetação cai e se decompõe, liberando componentes químicos de cor escura, chamados taninos na água. É o mesmo efeito que uma xícara de chá, mas não confunda a água negra desse rio com o seu chá preto, porque a vegetação decomposta torna a água altamente ácida, com pH máximo de 2,9, equivalente à acidez do suco de toranja. Provavelmente tem um gosto bem ruim também. Embora isso pareça meio perigoso, confluências como o encontro das águas na verdade são vitais para a vida selvagem, porque esse choque de cores mistura nutrientes na água. Na verdade, ao longo dos 1.600 quilômetros do Rio Solimões, a diversidade de peixes elétricos, como enguias e alguns tipos de bagres, aumenta nas proximidades das confluências, devido ao aumento da riqueza de nutrientes e matéria orgânica. Mesmo assim, com águas levemente ácidas e animais que dão choque, eu não colocaria os meus pés no encontro das águas. Mas dependendo da atividade na bacia circundante, os rios podem aparecer em uma variedade de cores diferentes quando se encontram, como aqui, onde a água clara do córrego Granite flui para o lamacento rio Roebuck, na sua confluência no estado do Wyoming, nos Estados Unidos. A água marrom, quase vermelha do rio Roebuck, que a gente pode ver aqui, vem de deslizamentos de terra que aconteceram mais acima, dando às suas águas uma composição ainda maior de sedimentos. Ou aqui, na confluência de cores do rio Ródano e do rio Arve, na Suíça. O azul profundo do rio Ródano contrasta com a densa água verde leitosa do rio Arve, que está cheia de sedimentos de areia branca. Mas as melhores coisas sempre vêm em trios, como demonstrado pela famosa confluência de Passau, localizada na fronteira entre a Alemanha e Áustria. É aqui que vários rios se unem com três cores incríveis. O curso de água mais estreito e escuro do lado oposto é o rio Ilz, que recebe água escura de sua bacia que contém a floresta da Baviera na Alemanha, coletando detritos de plantas em decomposição e solo turfoso da floresta, enquanto do outro lado, aquele rio verde ousado é o rio Inn, que flui diretamente da Cordilheira dos Alpes, onde absorve uma alta concentração de carbonato de cálcio do calcário e adquire essa incrível cor turquesa. O rio Ilz e o rio Inn são ambos afluentes que alimentam o rio Danúbio no centro, embora você possa ter notado que o rio Inn na verdade está empurrando o Danúbio de lado, com o verde invadindo mais o azul. Isso acontece porque o rio Inn na verdade contém 5% mais água devido ao derretimento sazonal de geleiras, e isso inicialmente sobrecarrega a confluência, mas em algum momento o rio Danúbio resolve as coisas, à medida que os três rios se misturam em seu canal principal. A partir daí ele continua sua jornada ao longo dos seus 2.850 quilômetros de extensão, tornando o rio Danúbio o segundo mais longo da Europa. Ele atravessa mais de 10 países, da Alemanha até a Ucrânia, antes de chegar ao seu destino final, o Mar Negro. Falando em Mar Negro, você já se perguntou o que acontece quando um rio colide com um oceano? Bem, a diferença de cor é ainda mais extrema. Como você pode ver aqui, o rio Fraser, na província canadense da Colômbia Britânica, encontra o Oceano Pacífico. Parece um antes e depois de um filtro do Instagram, mas não se preocupa que nenhum desses corpos d'água vai ficar editando fotos em redes sociais. Na verdade, tudo se resume aos sedimentos suspensos na água do rio, que são mais visíveis no mar devido à diferença de densidades entre os dois corpos d'água. A água do mar é muito mais densa do que a água doce de um rio, devido à sua alta concentração de sal dissolvido. Isso impede que o rio se misture perfeitamente onde eles se encontram, e assim ocorre uma espécie de choque de cores sempre que os rios se encontram com o mar. Mas esses encontros podem consistir não apenas de águas cinzas e negras. Para uma divisão de cores mais esteticamente agradável, dá uma olhada aqui, onde o rio Periar flui para o Oceano Índico no porto de Kochi, em Kerala, na Índia. O Oceano Índico azul profundo forma uma barreira contra o rio Periar, que é rico em minerais, novamente devido à diferença de densidade entre eles, de modo que a água só consegue se misturar gradualmente. Essa mistura de água salgada e doce é mais conhecida como água salobra e é criada em estuários. Esse é um local onde um ou mais rios fluem para um canal com uma conexão aberta com o mar. As duas correntes de água se misturam e criam um refúgio para a flora e para a fauna. Os altos níveis de nutrientes, tanto da água do mar quanto da água doce,
doce permitem que plantas como a erva marinha, os manguezais e as microalgas prosperem. Essas plantas, por sua vez, fornecem habitats para peixes pequenos e mariscos, que por sua vez servem de alimento para criaturas que vão desde garças a lontras marinhas. É a beleza da natureza, onde tudo acaba sendo comido por algo maior. Você ficou surpreso com a enorme divisão de cores entre um rio e o oceano? Ou ficou mais impressionado com as conflitantes cores dos rios? Deixa um like nesse vídeo se você gostou mais do oceano, ou me conta nos comentários aí embaixo qual das confluências você achou mais incrível. Agora, talvez a gente tenha descoberto o que acontece quando os rios se encontram, mas ainda não mergulhamos abaixo da superfície para ver o quão estranha a água pode ficar. Mas antes de a gente fazer isso, que tal apertar o botão de se inscrever? Feito? Beleza. Bora dar uma olhada em mais alguns fenômenos aquáticos malucos. Quedas misteriosas. Rios podem ser palcos de muitas atividades divertidas, desde nadar até andar de caiaque. Mas a última coisa que você esperaria ao remar rio abaixo é colidir com um buraco gigante. Pera aí, rios são literalmente canais de água. Como é que um canal de líquido pode ter um buraco? Isso desafia tudo que a gente sabe sobre rios. Mas Las Gatias, localizado perto da cidade montanhosa de Guadalupe, na Colômbia, é um riacho raso com dezenas de buracos ao longo do seu percurso. Dada a perfeição redonda desses buracos, você poderia pensar que eles foram feitos por pessoas, mas eles são uma característica completamente natural. O riacho em si é excepcionalmente raso, mal conseguindo cobrir seus pés, mas o leito do rio é extremamente escorregadio, e os visitantes o descreveram como caminhar sobre manteiga, o que significa que não é incomum as pessoas caírem nesses buracos. Os buracos variam em profundidade desde apenas alguns centímetros até mais de 2 metros. Famílias inteiras podem caber nesses buracos maiores, enquanto os buracos menores podem acomodar apenas uma ou duas pessoas. Outra característica marcante desse rio é a sua cor vermelha sinistra, que é devida a um óxido químico presente nas rochas, e não a algum tipo de catástrofe que ocorreu mais acima. Ainda assim, faz você se perguntar o que mais pode estar escondido nesses buracos. Mas o mistério permanece. O que ou quem fez esses buracos gigantes? Bem, acontece que eles são piscinas naturais em formação, que só são causadas por uma coisa: cachoeiras. Uma piscina de formação é uma depressão profunda no leito de um riacho na base de uma cachoeira. Ela é criada pelas forças erosivas da água que cai sobre as rochas, desgastando o leito do rio em uma bacia. A cachoeira também carrega pedras soltas para a borda, que caem na piscina de formação e criam um misturador de pedras, que erode ainda mais a piscina. A cachoeira também se erode, com a água em cascata desgastando o beiral de rocha da cachoeira. Ao longo de centenas, às vezes milhares de anos, a rocha que se projeta desmorona e faz a cachoeira recuar mais para cima, deixando para trás uma série de piscinas de formação. E parece que essa teoria faz sentido, já que há várias cachoeiras na região, incluindo uma cachoeira mais abaixo no riacho, conhecida como Cascadas del Caballero. A cachoeira responsável pelos buracos de Las Gatias há muito tempo se retirou da área, mas deixou para trás esse leito de rio estilo jacuzzi. Clima apocalíptico. Os efeitos especiais nos filmes estão incrivelmente realistas atualmente. Olha só para esse rio de areia, parece tão real que podia ser de verdade, né? Mas aqui tá a reviravolta. Na verdade, ele é real. Em novembro de 2015, os moradores do deserto Rubbo Al Khali ficaram chocados ao descobrir esse rápido fluxo de areia. Mas quando mergulharam a mão, descobriram algo ainda mais estranho. Não era areia, era granizo. Gelo no deserto? Parece impossível, especialmente considerando que o Rubbo Al Khali é o maior deserto contínuo de areia na Terra. Será que algum turista bobo apertou demais o botão da máquina de gelo em algum hotel? Embora essa fosse uma ótima história, isso aí não foi um erro técnico. Na verdade, ocasionalmente chove no deserto, e a área tinha sido atingida recentemente por uma tempestade terrível, onde o granizo do tamanho de bolas de golfe atingiu a região. Para entender como um evento climático tão louco poderia acontecer, a gente precisa olhar dentro das nuvens. O granizo é formado em tempestades com uma corrente de ar ascendente intensa. É aí que o ar quente empurra gotas d'água dentro de uma nuvem mais para cima na atmosfera, onde a temperatura cai rapidamente. Para referência, a temperatura do ar do lado de fora de um avião voando a 9.140 metros é normalmente de 45 graus negativos, embora as nuvens de tempestade possam se formar ainda mais alto, até 12.190 metros. A essa altura, as gotas d'água congelam. Esse gelo pesado então cai mais baixo na nuvem, onde mais gotas d'água se chocam e se acumulam ao seu redor. Dependendo da força da corrente ascendente, ele pode então ser levado de volta para a atmosfera fria e a camada externa de
gotas também congela. A cada ciclo, outra camada de gelo se forma ao redor de um granizo, fazendo-o crescer, até que as pedras de granizo fiquem muito pesadas para a corrente ascendente da tempestade sustentá-las, o que faz com que elas caiam, e assim, quanto mais forte a tempestade, maior o granizo. Nesse caso, o ar quente do deserto provocou uma super tempestade e amplificou o processo de formação de granizo, fazendo com que o granizo crescesse até o tamanho de uma bola de golfe. Felizmente, essas pedras de granizo superdimensionadas caíram no deserto e não numa cidade, porque o granizo desse tamanho é muito perigoso. Pedras de granizo grandes, caindo a velocidades superiores a 160 km por hora, causam mais de $1 bilhão em danos todos os anos, destruindo prédios, carros, casas e tudo mais. Então, se uma tempestade realmente ruim estiver se formando perto de você, não pegue um guarda-chuva, pegue um capacete. Mas por que essas pedras de granizo estavam fluindo como um rio? Bom, tem uma explicação simples para isso. Elas estavam sendo transportadas literalmente por um rio por baixo. As pedras de granizo se acumularam em afluentes dos rios Eufrates e Tigre, que atravessam o deserto. A alta temperatura, com uma média de 47 graus no deserto, fez com que as pedras de granizo derretessem parcialmente, fazendo com que elas escorressem umas sobre as outras. A areia grudou nas pedras de granizo úmidas à medida que derretiam gradualmente, de modo que de longe parece ser um rio de areia. E infelizmente esse tipo de clima estranho pode se tornar mais comum em todo o mundo. Padrões climáticos extremos, como esses, são resultado do impacto contínuo das mudanças climáticas. Então é melhor começar a carregar um guarda-chuva blindado com você, porque nunca se sabe o que está prestes a cair do céu. Salgado demais. Se você estivesse procurando por um rio ou lago, a melhor opção seria procurar em terra firme. Mas acontece que existem muitos rios escondidos no último lugar que você esperaria, embaixo d'água, devido a uma combinação de processos geológicos. Em alguns lugares no fundo do mar, espessos depósitos de sal podem ser encontrados na forma de filetes grossos e brancos. Quando a água do mar acima começa a se infiltrar no sal denso, isso forma uma salmoura concentrada. A salmoura é muito mais densa do que a água do mar e afunda em depressões no leito, criando enormes lagos subaquáticos e até mesmo rios super salgados. A densidade da salmoura impede que ela se misture com a água do mar acima, então ela fica extremamente carente de oxigênio. Quando um peixe entra em uma piscina de salmoura, ele tenta respirar no ambiente, mas devido à completa falta de oxigênio, ele imediatamente começa a sufocar. Simultaneamente, ele entra em choque tóxico devido à enorme concentração de sal. Portanto, se o peixe não conseguir subir à superfície e nadar para a água do mar rica em oxigênio a tempo, a piscina de salmoura se torna o seu túmulo. Cientistas em mergulhos com veículos controlados remotamente descobriram piscinas de salmoura cheias de restos de peixes, caranguejos e outros organismos que ousaram nadar muito perto. O que é ainda mais arrepiante é que as criaturas mortas são preservadas por anos sem se decompor, porque novamente não há oxigênio aqui, o que impede o processo de decomposição. Toda piscina de salmoura já encontrada parece ter um cemitério de peixes nas proximidades. E o Sebastião não falou disso na letra de Aqui no Mar, provavelmente porque isso ia ter transformado a Pequena Sereia em um filme de terror. Tsunami de névoa. Frequentadores da praia estavam aproveitando um dia ensolarado na costa de La Jolla, na Califórnia, quando avistaram algo se aproximando no horizonte. Seria uma nuvem? Um navio? Não. Meu Deus do céu, era um tsunami gigantesco. A onda de 30 metros rolou pelo oceano a uma velocidade incrível, atingindo a costa em apenas 15 minutos. Mas enquanto se preparavam para o impacto da onda monstruosa, as pessoas perceberam que não era uma onda. Era uma gigantesca camada de neblina, a pegadinha mais aterrorizante da natureza. Esse fenômeno é conhecido como um tsunami de neblina e ocorre em praias ao redor do mundo, às vezes parecendo sair de um filme de desastres prestes a destruir a cidade. A assustadora camada de neblina de La Jolla se estendia por 42 quilômetros ao longo da costa e era tão alta que bloqueava o sol. Essas camadas de neblina podem ficar tão grandes que são visíveis do espaço. Felizmente, a neblina em si é completamente inofensiva, embora possa dificultar um pouco a visão. Ondas gigantes de neblina se espalhando por cidades inteiras podem reduzir a visibilidade instantaneamente, tornando-a perigosa para motoristas, pilotos, navios. Na verdade, até andar de bicicleta nesse clima já seria um risco. Tsunamis de neblina podem se formar rapidamente em dias ensolarados e sem nuvens aparentemente do nada, mas eles são na verdade um tipo de neblina por advecção. Esse processo ocorre nos meses de verão, quando longos dias ensolarados
aquecem o solo, criando correntes de ar quente e úmido. Esse ar quente passa sobre a superfície fria do oceano, onde o vapor d'água se condensa em um grande cobertor de neblina. O tsunami de neblina assume sua forma característica de parede devido a uma frente de brisa marítima, onde o ar quente do solo encontra o ar mais frio do mar. Essas frentes de ar opostas criam uma fronteira invisível, moldando a neblina em uma grande parede, que então se move lentamente em direção à Terra. A natureza realmente age de maneiras muito misteriosas. Nadando em um arco-íris. Lembra daqueles anúncios psicodélicos do Skittles incentivando você a experimentar o arco-íris? Bem, por que provar o arco-íris quando você pode nadar nele? E eu não tô falando em uma piscina cheia de doces derretidos. Eu tô falando do Rio Arco-Íris da Colômbia. Localizado no Parque Nacional Sierra de la Macarena, está o Cano Cristales, um trecho de 100 km de cachoeiras, rios e riachos, que se você visitar na época errada do ano, parecem verde escuros e meio entediantes. Mas entre junho e novembro, o rio se transforma em um arco-íris de cores. As águas reluzem como um vibrante espectro de roxos, rosas, amarelos e verdes, que praticamente pintam o leito do rio. O que causa essa maravilha colorida, uma planta aquática rara que cresce na água, chamada Macarenia clavigera. E essa planta não volta com o mesmo estilo a cada ano. Devido à natureza delicada do ecossistema, o crescimento e a cor da planta são determinados pelas chuvas, temperatura e luz solar no ano. Como resultado, o rio floresce em combinações de cores diferentes a cada ano. Um trecho do rio pode ser profundamente vermelho e no ano seguinte voltar verde ou amarelo. A Macarenia clavigera é uma planta incrivelmente rara, com sua natureza única sustentada pela formação rochosa de 1,7 bilhão de anos do leito do rio Cano Cristales. Essa rocha pré-histórica foi formada por sedimentos de uma série de rios antigos, tornando-a rica em minerais como fósforo, ferro e quartzo. E é esse leito rochoso raro e rico em minerais que torna o lugar perfeito para o crescimento dessa planta. Sem surpresa, quando você tem algo tão perfeitamente fotogênico como o Cano Cristales, isso atrai turistas. Mesmo que tenham que fazer trilhas pela natureza para chegar até lá, esses influenciadores estão determinados a conseguir a sua selfie no Rio Arco-Íris. Mas eles podem não estar tão dispostos quando perceberem que precisam ficar sem maquiagem. É sério, para ajudar a preservar o meio ambiente, as autoridades do parque agora proíbem os visitantes de usar produtos químicos que possam contaminar a água, incluindo protetor solar, repelente de insetos, desodorante e maquiagem. Não que a sombra de olhos de alguém vá superar as cores vibrantes desse rio. Dando uma volta. Você pode ter ouvido dizer que, se você alguma vez avistar um tornado no horizonte, vai ficar seguro se houver um lago ou rio no meio, porque os tornados não conseguem atravessar corpos d'água. Mas acho que alguém pode ter confundido tornados e vampiros aqui, porque isso não é verdade. Na realidade, os corpos d'água podem se voltar contra você ao formar sua própria versão de tornados, conhecidos como trombas d'água. As trombas d'água são normalmente onde os tornados se movem da terra para a água ou se formam sobre a água durante tempestades. Apesar do nome, as trombas d'água são tecnicamente uma coluna de ar agitada. Elas não viram de fato um grande tornado d'água, estilo Aquaman. Mas cuidado, porque há outro tipo de tromba d'água ainda mais perigosa para você ficar de olho. Se você estiver navegando no oceano, num lago ou num riacho, e vir um ponto ondulado aparecer na superfície da água, saia de lá rapidamente, porque esse ponto é causado por uma coluna descendente de vento rotativo de uma nuvem cúmulo. Depois disso, faixas claras e escuras normalmente se espiralam a partir do ponto escuro, antes de um anel giratório de respingos do mar surgir. Essa é uma tromba d'água Fairweather, que começa a ficar maior e mais forte. Uma tromba d'água Fairweather média tem cerca de 50 metros de diâmetro, com velocidades do vento de até 80 km por hora. Embora um tornado em terra seja normalmente mais poderoso, com ventos que variam de 180 a 330 km por hora, você não deve subestimar o poder de uma tromba d'água. Qualquer coisa leve o suficiente pode ser levantada no ar, incluindo peixes ou até mesmo uma tartaruga azarada. Uma tromba d'água pode lançar peixes para fora d'água e, se for forte o suficiente, erguê-los até as nuvens. O peixe pode então ser transportado sobre a terra pelos ventos, até que as correntes de ar enfraqueçam e não possam mais sustentá-lo. E o que sobe, desce. Pessoas a até 160 km já experimentaram peixes caindo do céu. Previsão de chuva com pancadas de peixes à tarde. Mas a boa notícia para os peixes é
que a tromba d'água média tem uma vida útil curta, durando de 2 a 20 minutos antes que o fluxo de ar quente para o vórtice enfraqueça, o que faz com que a tromba d'água desabe, mas há valores atípicos e monstruosos, com relatos de trombas d'água estranhas se formando com até 100 metros de diâmetro e durando até 1 hora. Não importa de qual tipo sejam, trombas d'água gigantes podem ser incrivelmente perigosas para navios. Em 2006, uma tromba d'água em Jacksonville, na Flórida, virou um catamarã de 10 metros. A torre retorcida levantou o barco a 7 metros de altura e o girou antes de ser lançado de volta ao oceano. Felizmente, não houve vítimas. Mas que reviravolta! Qual fenômeno baseado na água você achou mais interessante? Você preferiria encontrar um tsunami de neblina ou uma tromba d'água? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.